dando continuidade então, o objetivo desse exercício é nós aprendermos a filtrar dados em base de dados. Então aqui no QGIS eu tenho dois layers carregados. Eu tenho municípios, aqui representado em cinza, e os setores censitários, ambos referentes ao estado de São Paulo. Então, um primeiro exercício, nós vamos filtrar dessa base de dados município um município de interesse, tá? Então, vamos supor que nós vamos fazer um trabalho em um determinado município e só me interessa o limite geográfico desse município. Então, eu não preciso usar toda essa base. Eu posso fazer um processo de filtragem na base de dados. Então, para isso, eu vou abrir a tabela de atributos, que essa é a minha base de dados, e eu preciso conhecer os campos que tem nessa base para ver qual desses campos eu vou usar para filtrar o meu elemento de interesse. Então, nesse caso, imagine que você queira trabalhar somente com o município de Birigui. Esse que eu cliquei está apontado aqui no mapa. Então, você pode fazer um filtro de maneira que você extraia somente essa geometria, ou seja, somente essa linha da tabela de atributos para um novo arquivo. Tá? É um processo muito simples e muito útil quando você tem uma base de dados grande. Então, para fazer isso, nós vamos usar o campo nome do município, ok? Então, eu só vou desfazer a seleção aqui, posso fechar essa tabela, e no layer que eu estava, eu não vou abrir a tabela de atributos, e sim eu vou filtrar. Então, aqui em filtro, veja que ele carrega aqui as colunas que estão nessa tabela, no caso, tabela SP Municípios 2019, né, que é a minha camada aqui, e eu posso usar qualquer um desses campos para escrever uma expressão SQL que me traga essa informação de interesse. Então, no caso, nós vamos utilizar o campo nome município. Então, eu vou dar 2 cliques, ele carrega aqui. Eu quero que esse nome seja igual a o município que eu vou trabalhar. Então, eu posso tanto escrever aqui, como eu posso ver como que esses valores estão guardados. Então, basta eu clicar em tudo e ele me mostra os 645 municípios. Então, no caso, imagine que você queira trabalhar com Presidente Prudente. Então, você pode digitar aqui em buscar, ó, ele já começa a filtrar, e aqui eu tenho Presidente Prudente. Então, eu dou 2 cliques. A expressão SQL, então, vai me retornar no atributo nome de municípios, ele vai buscar um que seja coincidente com essa string aqui, com esse texto aqui, tá? Eu posso testar. Veja que ele encontrou uma linha na tabela, ou seja, existe o município de Presidente Prudente. Dou um OK, OK. Só observem que o que vocês estão vendo aqui em amarelo é o layer setor censitário, então eu posso desligar esse layer para não confundir vocês. Então, veja que daqueles 645 municípios, Presidente Prudente é esse aqui, tá? Então, para eu salvar esse arquivo, eu venho aqui no layer que contém, né, município, e eu vou exportar. Exportar, então eu vou salvar essa feição, ou seja, esse polígono, como? E aí, eu preciso apenas indicar o nome desse arquivo, como que eu quero que ele se chame, né? Então, eu vou apontar um lugar para onde eu quero salvar esse arquivo. Então, nesse caso, eu vou lá criar uma pasta, por exemplo, banco de dados. Entro nessa pasta, eu já tinha, na verdade, uma pasta banco de dados. Eu posso criar uma subpasta, vou chamar aqui de município, ou melhor, área de estudo. Entro nessa pasta e aí eu vou dar um nome para esse arquivo. No caso, eu vou chamar de pres_prudente. Ok? Aqui eu tenho o sistema de referência que esse dado vai sair, tá? Então, não vou mexer nisso agora, vou manter como está. E basta eu dar um OK. Certo? Então, veja que ele disse que foi exportado com sucesso para esse endereço aqui, e ele carregou automaticamente o arquivo que eu criei aqui, ó, tá? Então, eu posso agora
remover o filtro do municípios. Ó. Venho aqui, ó, filtrar, eu posso limpar, que eu vou ver de novo os meus 645. E também eu tenho um novo layer, o layer que eu acabei de denominar de presidente prudente. Então, eu posso agora, ó, ligar e desligar, que eu vejo que eu tenho somente o município de interesse. Se eu olhar a tabela de atributos, eu vou ver que eu só tenho aqui uma linha, ou seja, eu só tenho um polígono, porque eu só tenho um único município com o nome presidente prudente, ok? Então, com isso, nós fizemos um exercício bem simples de filtragem de banco de dados. Continuando a mesma ideia, imagine que eu queira filtrar, agora um exercício um pouco mais complexo. Eu quero filtrar não só o município, mas eu quero filtrar todos os setores censitários que compõem o município de Presidente Prudente. Então, veja, eu tenho aqui, eu vou só mudar a visualização para vocês verem os dois ao mesmo tempo. Então, eu venho aqui em propriedades e só peço para ele mudar aqui em simbologia. Eu quero que ele deixe sem preenchimento e contorno vermelho. Então, eu só quero todos os setores censitários que estão nesse município. Tem várias formas de se fazer isso, tá? Uma forma é pela filtragem, então eu poderia aplicar um processo de filtragem nessa base de dados, seguindo a mesma ideia que nós fizemos para municípios, ou poderia usar uma ferramenta de geoprocessamento, que é o recortar, em que ele vai recortar desse layer setores censitários somente aqueles que caem dentro desse limite aqui, no caso, presidente prudente. Então, uma operação bem simples, eu venho aqui em vetor, geoprocessamento, recortar. Ele vai me perguntar quem eu quero recortar, então, nesse caso, eu quero recortar setores censitários, usando, no caso, a camada de presidente prudente. O arquivo de saída, eu vou apontar um caminho, ou seja, salvar no arquivo, aonde eu quero que esse arquivo fique guardado. Então, lá na minha pastinha base de dados, área de estudo, eu vou chamar de setores censitário. Ok? Salvar e executar. Um processo foi realizado, posso fechar. Veja que ele me carregou um arquivo chamado recortado. O QGIS, ele, quando carrega automaticamente o arquivo, após a operação, ele não traz com o nome que você deu muitas vezes. Então, para você ver o arquivo com o nome que você deu, que no caso foi setores censitários, você pode remover esse arquivo daqui, tá? Remover. E lá na pasta onde você salvou, você tem aqui a área de estudo, você vai ver que tem os setores censitários aqui, ó. Então, veja que ele, de todo aquele amarelo, ele trouxe só, né, amarelo porque aqui está representado em amarelo, ele trouxe somente os setores que caem dentro do município de Presidente Prudente. Então, veja que dessas duas bases de dados, nós fizemos o recorte para o município, e o recorte dos setores censitários dentro do município, ok? Então, nós temos aqui, abrindo a tabela de atributos, nós temos 423 setores que compõem o município de Presidente Prudente. Imagine que agora você queira somente os setores que estão no distrito de Presidente Prudente. Tá? Então, veja aqui no campo distrito, tem vários distritos. Tá vendo? Coronel Goulart, Pirapozinho. Então, eu quero somente aqueles que estão em Presidente Prudente. Então, eu vou em filtrar e vou dizer, olha, o meu distrito, eu quero que seja somente quem? Presidente Prudente. Testo, trouxe 377 linhas e ele vai me mostrar aqui, ó. Então, esse aqui são os setores censitários no distrito de Presidente Prudente. Então, eu posso salvar essa minha consulta, então, novamente em exportar, salvar feições, eu vou denominar esse arquivo de setores censitários
underline PP, ou seja, Presidente Prudente. Ok? E dou um carregar. Ele exportou com sucesso e aqui eu tenho, se eu voltar no meu layer anterior e tirar o filtro, como nós fizemos anteriormente, eu vejo que eu não perdi nenhum dado, mas agora eu tenho uma informação só do setor, só do distrito de Presidente Prudente, ok? Então, com isso, perceba que eu vou trabalhando com o meu dado geográfico. Eu posso aqui pedir para visualizar os setores rurais e urbanos que há nesse distrito de Presidente Prudente. Então, para isso, se eu consultar a tabela de atributos, existe aqui um nome, a situação, né? É uma área urbana de alta densidade, é uma área urbana de baixa densidade, é uma área urbana é uma área rural. Então nós podemos classificar usando essa coluna na tabela de atributos. Então é um processo simples. Eu vou lá em propriedades, aqui em simbologia eu peço para categorizar usando qual coluna? A coluna situação, nome aqui. Classifico e vejo que aqui essa última linha toda eu posso pedir para remover. E aqui eu tenho área rural, área urbana e área de baixa densidade. Então, aplico. Cada uma delas, veja, vai estar representado em uma cor. Ok? Então, eu tenho aqui em verde as áreas rurais do distrito de Presidente Prudente. Em vermelho, as áreas de alta densidade de edificações. E aqui, nesse azul, no tom arroxeado, eu tenho baixa densidade de edificações, ok? Então, eu posso, de repente, dizer, olha, meu interesse é trabalhar só com as áreas urbanas de alta e baixa. Então, eu posso remover essas áreas rurais aqui que não me interessam, né? Como que eu poderia fazer isso? De novo, usando uma filtragem. Eu posso dizer, olha, eu quero qualquer área em que o nome seja de alta densidade ou qualquer área em que o nome seja de baixa. Quer dizer, quero essas e essas, só não quero áreas rurais. Então, eu testo, veja que ele removeu, ficou só com o que eu interesso, e aí eu salvo essa minha filtragem. Então, aqui eu posso chamar de setores censitários PP underline urbano. Ok? Dou um salvar e veja que agora eu já tenho aqui só os setores censitários da área urbana do distrito de Presidente Prudente. Certo, pessoal? Se eu abrir aqui a tabela de atributos, eu vejo que eu tenho 302 setores censitários em Presidente Prudente. Tá bem? Então, eu posso, por exemplo, passar a trabalhar com esses dados agora num nível mais micro, ok? Então, é isso.